Senhor, meu Deus, meu Pai, que Tu possa abençoar o Teu filho, Senhor. Ó, Senhor, que nós possamos estar com o coração, Senhor, aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ver aquilo que Tu queres falar para nós, Senhor. Usa o Teu filho, Senhor, como instrumento Teu, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Que vidas venham ser libertas, Senhor. Que vidas, Senhor, venham ser transformadas através deste momento, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bom dia, irmãos, pais. Obrigado. Para quem ainda não me conhece, tem alguns, eu acho que não me conhece. Graças a Deus que tem bastante gente que não me conhece, sinal de que a igreja está fazendo o trabalho dela, né? Está evangelizando. Eu sou Marcos Nunes e estive congregando na Filho de Jardim Maravilha por aproximadamente 10 anos. E Deus me levou para servir em outros lugares, numa outra igreja, e de lá eu vim aqui para Itaguaí. Hoje estou morando em Itaguaí e servindo em Itaguaí, aqui numa igreja próxima, bem próxima aqui ao bairro, bem perto da Real Veículos que tem ali, uma funcionária da Volkswagen, uma igreja batista 26 de dezembro. Fui convidado para assumir o pastoreio dessa igreja em novembro do ano passado. Eu assumi em dezembro e tem sido um tempo muito bom. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Vivi, minha esposa, está grávida, e a Coluninha é o nome do nosso filho por enquanto, porque até agora, pela semana de gestação, só tem a coluna e o crânio formado. A gente chama de Coluninha, porque não sabe se é menino ou menina. Se é Daniel ou Isabela. Vamos esperar aí para saber se é Daniel ou Isabela. Daqui a pouquinho eu vou buscar ela está enjoadinha, né? Como é de praxe. E preferiu ficar um pouquinho mais em casa, daqui a pouquinho eu vou buscá-la. E a Jaima, né? A Jaima, amiga, vem do tempo que ela esteve na África e mora com a gente e serve lá com a gente também com o Ministério de Crianças e Educação Pré-Escolar. Eu queria, pensando nesse tema hoje, juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra, especificamente sobre o subtema Busque em Deus, ler com vocês lá justamente o Neemias 2,18. Queria que você abrisse lá, você já leu provavelmente algumas vezes esse texto, hoje, quer dizer, durante esses dias. Quando você ler, eu vou dar meu testemunho. Estou muito feliz mais uma vez por estar aqui. Quem já me conhece há mais tempo sabe o quanto eu sonho com isso. O retiro é para mim uma oportunidade muito especial de estar junto com a igreja, de servir, de viver bem próximo daquilo que os primeiros cristãos viveram lá em comunhão. E é muito bom ver isso aqui tudo se realizando e por meio das mãos de tantas pessoas que eu queria honrar nessa manhã, né? Deus abençoe todos aqueles que trabalharam para que isso acontecesse. Neemias 2,18. Vamos ler todos juntos? Tentar? Na mesma versão, cada um na sua versão? Vamos lá? 1, 2, 3 e lhes declarei com amor estiveram comigo e também as palavras então disseram. Amém. Esse texto, aliás, o livro de Neemias, para quem ainda não teve uma experiência de ler esse livro todo, queria incentivar você nesse último dia de carnaval, de retiro de carnaval, a sair daqui com o desejo e com o objetivo de ler esse livro todo nos próximos dias que se seguirem. Porque é um livro muito rico, é um dos livros mais ricos da Bíblia em relação a várias questões. Fala sobre dízimo, fala sobre comprometimento com a obra, fala sobre relacionamentos, fala de trabalho em parceria. Neemias é um homem que trabalhou junto com outro homem chamado Esdras, numa parceria, porque eles tinham uma grande obra para fazer, que era restaurar o templo.
fala de consequências dos pecados, porque esse povo que Neemias trabalhou e que Esdras trabalhou foi um povo que estava vivendo um tempo de consequências dos seus pecados. Por causa dos seus pecados, eles foram exilados, eles foram tirados da sua terra, foram levados cativos para uma outra terra. E alguma parte do povo que ainda ficou naquela cidade de Jerusalém, sofrendo muito. E é isso que é o motivo desse livro acontecer. Na verdade, se você for lá para o primeiro capítulo do livro, ele vai dizer o seguinte, que Neemias, eu vou trocar Jeremias várias vezes por Neemias, tá? Vou avisar logo porque vai acontecer. As palavras, esse livro registra as palavras e os fatos que aconteceram com Neemias, filho de Acaías, no versículo 1 está dizendo isso, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando na cidade de Suzã. Para você entender, ele estava numa cidade de Suzã. Neemias havia saído também da cidade do seu povo, da sua terra natal, estava em outro lugar, em outra terra, servindo, até numa posição muito privilegiada dentro do lugar onde ele estava. E de repente ele se encontra com um homem chamado Hanani e ele faz uma pergunta. Hanani vinha da terra de onde eles saíram. Obrigado. Da terra natal deles. Hanani vinha da terra natal dele e ele estava servindo numa vida até confortável e ele pergunta a Hanani, como é que está lá a nossa cidade, a nossa terra natal? Como é que está o povo que não foi retirado do exílio e que ficou lá? E ele ouve uma resposta de Hanani nos seguintes termos. O restante das pessoas que ficaram, que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, que estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Ou seja, ele se preocupa com a sua cidade, com a sua terra natal e com o seu povo. E ele tem essa resposta: olha, o nosso povo está em miséria, em grande aflição por conta do pecado, por conta de tudo isso que aconteceu, e a cidade está destruída. O nosso lugar de convívio, onde nós convivemos sempre, está destruído. E aí, eu costumo dizer que a gente só consegue se tomar posse de algumas coisas, quando a gente só consegue perceber que existe uma boa obra para a gente fazer, a gente só consegue perceber que a gente precisa se fortalecer, que a gente precisa estar juntos, a gente precisa ter união, ter perseverança, ser fortalecidos, quando a gente se encontra diante da realidade. Sabe qual é o problema? A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, a gente só vai conseguir tomar comprometimento, se comprometer, entender o peso de tudo isso, buscar Deus, de se fortalecer, de ter união, de ter perseverança, se a gente tiver noção daquilo que é o que? A realidade. E é muito comum na nossa vida a gente trabalhar e viver muito mais de acordo com aquilo que é uma ilusão do que com aquilo que é a realidade. É muito mais confortável para nós olhar para as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que estão diante de nós, e olhar para aquilo com uma visão iludida, achando que aquilo ali é tranquilo, que não tem nada a ver, não tem nada demais, é assim mesmo, ou que aquele problema não existe, a gente desconsidera ele, do que a gente olhar para a realidade. E Deus tem me chamado e colocado no meu coração, enquanto servo de Deus, enquanto pregador do Evangelho, enquanto homem, o desafio, a tarefa, a minha vocação tem sido mostrar para as pessoas a realidade como ela é. Porque não adianta, nós não somos um povo que busca a Deus, um povo religioso, mas um povo que vive de ilusão. Normalmente o povo religioso é tido como aquelas pessoas que vivem de ilusão, que vivem no mundo da fantasia. E a gente precisa acreditar num Deus poderoso, num Deus que faz milagres, num Deus que destrói todas as barreiras, que nada para ele é impossível. Só que a gente precisa acreditar também num Deus que mostra pra gente: isso aqui é a realidade, é o fato, e você só vence isso, eu só vou te ajudar se você estiver em comunhão comigo, se você estiver me buscando, se você estiver fortalecido, se você estiver em união e perseverança. Mas o fato é que Neemias, ele só começou a fazer a sua grande obra de restauração dos muros,
de reunião do povo, de transformação da vida do povo, de restauração da vida do povo, quando ele se deparou com um fato, a realidade. E qual é a realidade de Deus na sua vida hoje que você não tem encarado, tem colocado de lado, que você tem tentado olhar ela com outros olhos e não tem encarado ela de fato como ela é? Porque não adianta nem dizer que você está deixando isso de lado pela fé. Deixa eu deixar uma coisa clara isso para você nessa manhã. Fé não é fingir que o problema não existe. É olhar para esse problema, encarar ele, olhar ele de cima a baixo, dos pés à cabeça, entender o que ele é, de todas as suas formas, e apresentar eles todo diante de Deus. Olhar diante de Deus e colocar: Deus, eu não tenho condições de fazer essa grande obra por causa disso, disso, disso e disso e disso. Eu não tenho forças. E aí você fala: Deus, só o Senhor para me fortalecer. Só o Senhor para me conduzir. Só o Senhor para me levar adiante. Muitas vezes a gente deixa de olhar para a realidade que está diante da gente, prefere olhar com ilusões. E muitas vezes isso acontece em relação a gente mesmo. A gente olha para a gente mesmo e fala: não, eu estou no caminho certo. Muitas vezes a gente desiste de alguma coisa e fala: ah, Deus, mas aí eu desisti porque era muito difícil para mim. Eu desisti porque o irmão falou alguma coisa para mim. Eu desisti porque eu não tenho força. Eu simplesmente não tenho força e vou desistir. E aí a gente desiste dessa grande boa obra, ou dessa boa grande obra, ou de qualquer maneira que você quiser falar da obra. Mas é grande e é boa. E é obra. Mas eu quero falar especificamente sobre a questão, diante da realidade das coisas, dos fatos, sobre como a gente pode buscar a Deus. Esse é o meu subtópico. Eu vou esquecer um pouquinho os outros. Eu preciso falar sobre buscar a Deus. Se você tiver coragem de encarar a realidade, você precisa de Deus para encarar a realidade como ela é. E a vida espiritual, a vida na igreja, a vida de ministério, ela tem alguns desafios para a gente. E muitas vezes é comum que seja muito valorizado os dons assim mais espetaculares, né? Um dom como o dom da música, como o próprio dom da palavra, né? Você pregar e falar aqui à frente, como aquela pessoa que ora, revela, né? Sabe os mistérios. E a gente acha que essa pessoa que sobe um monte, que jejua um pouco mais, essa pessoa é uma pessoa que só assim que você consegue ter uma vida espiritual saudável. Só assim, subir no monte, falando em mistério, fazendo jejum, que você está buscando a Deus de verdade. E a gente considera buscar a Deus de verdade, fazer jejum, subir no monte e ter esse tipo de experiência espiritual, de revelação e mistérios. A gente acha que isso é que é viver no azeite, na unção, na proximidade com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente, quando estabelece esse patamar, esses critérios para a gente perde muita coisa com Deus. Sabe por quê? E eu vou falar para vocês hoje sobre quatro disciplinas espirituais. 4 práticas espirituais que deixam a nossa vida espiritual saudável, que nos conduzem a Deus, que significam que a gente está buscando a Deus. Essas 4 práticas espirituais, essas 4 disciplinas espirituais, elas são disciplinas que qualquer um de nós pode fazer. Que se nós fizermos elas diariamente, Deus vai nos abençoar demais e vai nos fortalecer para essa grande obra. E quais são essas 4 disciplinas espirituais que eu queria dizer para vocês nessa manhã? A primeira disciplina espiritual é a oração. Eu vou adiantar as 4 logo e vou falar cada uma delas. É a oração, a leitura e a comunhão com Deus através da palavra, a oração, a palavra, a comunhão e o serviço. Se a gente tiver muita seriedade no relacionamento com Deus, para buscar a Deus, a gente precisa desenvolver a nossa vida na oração, na palavra, na comunhão e no serviço. É muito difícil, eu pergunto para você nessa manhã, fazer essas 4 coisas aqui diariamente. Ter uma vida de oração, uma vida de busca da palavra, uma vida de comunhão, uma vida de serviço. É um mistério muito grande para alguém aqui viver essas experiências espirituais, desenvolver essa disciplina
e se desenvolver na sua vida espiritual nessas áreas, na oração, na palavra, na comunhão, no serviço, é muito difícil fazer isso. A gente quer subir um monte, a gente quer fazer jejum, mas a gente às vezes não dá atenção a uma disciplina diária de oração, da palavra, de comunhão e de serviço. E são essas coisas que são a chave de sucesso de uma igreja, essas coisas são a chave de sucesso de uma vida espiritual saudável, essas coisas são a chave de sucesso de uma vida em família saudável, essas coisas são a chave de sucesso para uma grande obra que nós temos que fazer na nossa igreja. É a oração, a palavra, a comunhão, o serviço. Você não precisa muita coisa mais do que isso. Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 4, quando ele se depara com a realidade, ele começa a fazer uma oração, e ele, tendo ouvido essas palavras no versículo 4, assentou-se e chorou, e lamentou por alguns dias, e disse ele: estive jejuando e orando perante a Deus nos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças, a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, tendo cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E aí, essa oração vai até o verso 11 dessa palavra. Ele termina dizendo no verso 11 desse capítulo: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante estes homens. Neste tempo eu era copeiro do rei. E aí, a primeira coisa que Neemias faz quando ele se depara com a realidade é orar. Só que a nossa prática de oração, eu vou fazer uma consideração muito rápida sobre isso. A nossa prática de oração não é a prática de oração que a gente acha que tem que ser. A nossa prática de oração normalmente é a oração de: chego diante de Deus, Deus, olha, eu quero que o Senhor faça isso, o Senhor me abençoa, eu tenho preciso de uma porta de emprego, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um monte de coisa. Aí começa a fazer uma lista para Deus daquilo que você quer. E a oração de Neemias nessa palavra é uma oração de clamor, mas também uma oração de confissão dos seus pecados. Nós precisamos ter a prática de, nas nossas orações, em todas elas, confessar os nossos pecados. Como queremos que a nossa oração chegue a Deus, se a palavra de Deus diz que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus? Como podemos orar sem confessar os nossos pecados antes? Como podemos fazer as nossas petições chegarem a Deus se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus? Então, além da nossa petição, a nossa oração tem que ter o quê? A nossa confissão. Gente, ninguém está falando de algo misterioso aqui. Confessar pecado é algo tão normal, porque todos pecaram e estão destituídos agora de Deus. Se eu perguntar aqui e pedir para levantar a mão, espero que ninguém levante. Se eu perguntar assim: quem não pecou aí ontem? Eu acho que todos pecamos e precisamos estar conscientes disso. Qual o problema? Quando nós não encaramos a realidade. Pode ser que alguém levante a mão e diga: não pequei ontem não, pastor. Eu já falo pastor, porque estou acostumando já na igreja, né? Tá vendo? Glória a Deus. Não pequei não. Não pequei não. Quando a gente não encara o fato de que a gente pecou, a gente não faz oração de confissão de pecado. A gente só vai lá e pede. Nossa oração já está capenga. Outra coisa que a gente precisa na nossa oração é agradecer. Olha, a Bíblia fala de uma cura. Jesus fez uma cura de 10 homens leprosos. Quantos vieram para agradecer? Isso me ensina, e a palavra de Deus ensina, precisamos agradecer. Olha só, já é outra coisa que a gente precisa colocar na oração. Não é só pedir, é pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer. E tem tantas outras coisas que a gente pode fazer nas nossas orações. O problema é que a gente acha que a oração é só pedido. Eu tenho falado lá na igreja isso. Tem gente que acha que é o seguinte: vamos colocar aqui, Deus tem uma sala
e Deus é um funcionário público, e ele recebe os pedidos protocolados e ele assina, olha, esse aqui eu aprovo, esse eu não aprovo, esse eu aprovo, esse eu não aprovo. E Deus fica sentado numa mesa, ele é um despachante, dando sim e não para os pedidos. Ele fica lá na sala dele. Vamos supor que... Opa, não cai não, Marcos. Aqui é a sala de Deus. Tá Deus aqui sentado. Aqui tem um muro. O muro é aqui. Aqui é uma porta. Aqui tem uma porta aqui. E até aqui tem uma recepção. Deixa eu achar alguma coisa para recepção aqui. Não tem nada para recepção, vou botar essa cadeira aqui. Aqui uma recepção. Aqui tem uma recepção. Ali é a sala de Deus. E você está aqui lá de fora. Tem gente que a respeito de oração acha que na recepção, aqui dentro, tem um pastor sentado. Você chega, pastor, você pode levar meu pedido ali para Deus? Tá bom. O cara vai lá, o pastor entra na presença de Deus e entrega o pedido para Deus. Aí, coisa boa. Tem gente que acha isso. Você precisa de alguém para orar por você, querido. Você pode orar. Aleluia. Aí, então, tem gente que acha isso. Tem gente que acha o contrário. Que assim, aqui, você, fora da recepção, você está fazendo suas coisas do dia a dia. Aí, você fala, vou orar. Chegou o final do dia, estou em casa, vou dar uma oradinha. Aí, o que eu faço? Entro na recepção, pego o papel e começo a preencher. Aqui um papelzinho. Aqui. Aí, Deus abençoa, me dá um carro novo, saúde do meu filho, a unha do pé está encravada. Estou precisando pagar a Natura, não tem dinheiro, a irmã já bateu 3 vezes. Aí, o que a pessoa faz? Está a porta aqui, Deus está lá dentro. O que o sujeito faz? Vai lá, ó, joga o papel por baixo da porta, amém, em nome de Jesus, amém, sai. A pessoa acha que orar é preencher uma lista de pedidos, colocar por baixo da porta e sai. Tem gente que faz isso. Eu tenho dito, orar só pedindo é como chegar na antessala do trono de Deus, colocar um pedido por baixo da porta e sair sem ter comunhão com o Pai. Orar para muita gente é preencher o pedido, é colocar um pedido por baixo da porta e sair sem ter comunhão com Deus. Agora deixa eu te explicar como é que é oração. Não tem porta e não tem recepção. Em vez de ser uma mesa com Deus despachando, eu vou usar, atente-se para isso, a palavra Deus é o que eu estava usando antes. Deus como despachante, o Todo-Poderoso. Orar é entrar com acesso livre, sem recepção, na cadeira. Não é Deus que está sentado. Quando a gente fala de oração, não é Deus que está sentado, é o Pai. E a gente pode sentar do lado dele, sentar no colo dele e ter intimidade com ele. Oração não é uma relação de pedido e recepção. Oração é uma relação de intimidade com Deus. Juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra, mas para isso precisamos buscar a Deus. E não se busca a Deus numa relação de pedido e recebimento de bênção. É numa relação de intimidade, onde Ele cuida de você, onde Ele te abençoa, onde Ele te ouve, onde Ele te entende, onde Ele te aponta o caminho, onde Ele te trata como filho e não como um dono de todo o poder que dá sim ou não para você. Ele te trata como filho, Ele te ama, Ele te cuida. Ele entende os teus erros, Ele não te recrimina por eles. Ele, pelo contrário, tem prazer quando você vem até Ele, senta no seu colo e fala: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe quando um dos teus trabalhadores ele fala: não, eu vou te colocar uma capa, eu vou te colocar sandálias e vou fazer uma festa porque você é um pecador arrependido. Glória a Deus. E você é meu filho. Então, a primeira disciplina espiritual que a gente precisa ter para ter essa boa obra, para fazer essa boa obra, para buscar a Deus, é a disciplina da oração. Mas entenda, a oração não é uma relação de troca, de pedido, mas é uma relação de intimidade com Deus. Amém? Segunda coisa é a leitura da palavra. Esdras, no capítulo 8, versículos 2 a 8, se você quiser, você pode ler. Eu acho que é bom a gente ler, depende do horário.
8, de 2 a 8, diz que Esdras, que era um homem muito inteligente, ele se levantou como um homem muito forte, de atitude, de administração, para restaurar a cidade de Jerusalém. Mas ele não fez isso sozinho, e nem fez isso sem uma referência de Deus. Ele, depois que ele orou a Deus, ele teve a ideia: vou reconstruir, vou botar a mão no arado, vou botar a mão na massa, mas eu preciso de embasamento da palavra. A partir do versículo 2, Neemias. Falei Esdras? Não. Então, Neemias, que eu falei para vocês que eu confundi Neemias com Jeremias e Esdras, lembra? Não, é Neemias. Então, eu estou fazendo para não deixar. Neemias 8, 2. Desculpa. Eu estou com lapsos de memória mesmo, depois do acidente. Não liga não. Não pode ler mesmo. Neemias 8, 2. Isso aí eu só fiz isso para beber água. É porque ele vai falar com Esdras nessa hora, então eu podia, me enganar. Amém? Então tá, Neemias 8:2 diz o seguinte: Esdras, tá vendo o motivo do meu erro? O sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, leu no livro: diante da praça está a fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. Todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Aí a palavra diz no versículo 4 que ele estava no púlpito de madeira. Olha, parece até as nossas igrejas de verdade hoje em dia, né? No versículo 5 ele diz lá no finalzinho: abrindo ele e todo o povo se pôs em pé quando liam a Bíblia. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, no versículo 6, respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com todo o rosto em terra. Versículo 8: leram o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha só, a segunda coisa que a gente precisa ter de disciplina espiritual, quando a gente quer buscar a Deus, é a leitura da palavra, e a leitura e a explicação da palavra, o entendimento, o estudo da palavra. Entender a palavra de Deus não é só cumprir um cronograma, uma meta de leitura anual. Quero ler a Bíblia todo um ano, então você lê 5 capítulos por dia, ou 4, alguma coisa assim parecida com isso. Não é isso, é ler e meditar na palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus de maneira que Deus transforme a sua vida a respeito dessa palavra. Quando a palavra fala sobre comunhão, quando fala sobre perdão, não basta ler o texto bíblico que fala sobre perdão. Quando Jesus fala que temos que perdoar 70 vezes 7, precisamos pensar e meditar no nosso coração a respeito de perdão. Isso é o que diz a palavra. Quando eu tomar uma atitude na minha família, eu não quero tomar uma atitude porque eu acho que é assim. Dando uma ilustração para você, o meu sogro é um homem muito experiente, muito inteligente, uma das mentes mais inteligentes que eu conheço, apesar de quase não ter estudos. Todo mundo, tem gente que faz palavra cruzada, não é? Para desenvolver a mente. Eu converso com meu sogro. Que o bicho é inteligente. Agora é uma pena, porque ele usa muita inteligência dele pro mal. Então eu tenho que... Ele vai jogando. O meu sogro é tão inteligente que é o seguinte: ontem ele enguiçou com o carro indo lá pra praia, aqui lá pra Coroa Grande. Garrafamento danado. A meu sogro enguiçou com o carro, estava com a minha esposa, com a minha cunhada, as 2 grávidas e 3 crianças. Aí eu tive que socorrer. Aí normalmente o genro pensa assim: caraca, meu sogro só me dá dor de cabeça, cara. Né? Mas eu fiquei feliz da vida. Peguei meu carrinho, consegui um esqueminha que eu fui por dentro, não peguei engarrafamento, fui lá socorrer ele, entrei debaixo do carro, mosquei a mão lá dentro do motor. Mas eu fui feliz da vida. Por quê? O Marcos é tão bom, né? Vai cuidar do sogro dele. Eu falei: não. Porque é bom quando ele dá mole, porque aí eu monto em cima, entendeu? Eu gosto disso. É bom.
Ele podia enguiçar lá em Paraty, cara. Eu peguei a daqui lá, eu ia feliz da vida. Falei, ah, poxa, eu ia no carro, né, feliz da vida, porque o meu sogro me deu mole. Por quê? Normalmente, ele é assim, eu prefiro ele me dando esse trabalho do que ele pagando um churrasco pra mim lá na churrascaria do Bicão ali. À vontade, na churrascaria, eu prefiro isso. Porque nessa relação sogro-genro, Marcos, seu Zé Teixeira, ele, se ele pagar alguma coisa, ele acha que ele tem direito de opinar na minha vida. Ele acha que ele tem direito de mandar em alguma coisa, ele acha que ele banca, então ele decide. Então nessa relação, quando ele está precisando, é melhor para mim. Até porque eu não preciso dele, eu dependo de Deus. Então, esse tipo de coisa que acontece. Ele é muito inteligente. Então, ele está indo para a igreja agora. Qual é a referência dele? Tudo que ele tem de inteligência. Então, a inteligência dele sempre foi usada para manipular as pessoas. Gilmar? Gilmar é um pintorzão. Por quê? Porque ele quer que o Gilmar faça serviço para ele. Então, a vida dele hoje na igreja é baseada em quê? Na inteligência e na maldade dele, de certa forma, nas artimanhas dele. A nossa vida não tem que ser baseada em tudo aquilo que a gente tem de cargo de experiência, tem que ser baseada na palavra de Deus. Todos nós temos as nossas experiências pessoais aqui, familiares. Mas não é porque a minha família sempre fez assim que eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, tradições familiares, consequências da minha criação, da minha infância. Ah, pastor Marcos, meu Deus, de novo falei essa palavra. Marcos, eu sempre fui assim, a minha família me criou assim, então não tem jeito de eu ser na igreja de outro jeito. Tem sim, porque a palavra de Deus te manda de ser de outro jeito. Então, uma consideração sobre a palavra. Não importa as outras coisas, importa o que a palavra de Deus diz. Se esforce para isso. Isso é buscar a Deus. Amém? Terceira coisa, eu vou passar rápido por isso. No capítulo 4 de Neemias, falei de novo certinho, né? Neemias 4, 1 e 2. A terceira disciplina espiritual é a comunhão. Vou acabar rapidinho de classe, a gente pode ficar tranquilo que a piscina está aí. Neemias 4, 1 e 2. Diz o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Sambalate era um inimigo que era contra a obra. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso, ou seja, vão deixar isso acontecer? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Será que eles vão completar essa obra? Renascerão acaso dos montes do pó, das pedras que foram queimadas? E aí, lá no versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo por vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus com proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfaleçam as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não poderemos edificar o muro. E aí, lá na frente, ele fala no versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraça, e os chefes estavam por trás de toda a casa. Esse texto vai falando, como um outro texto vai alistando a quantidade de pessoas que se envolveu naquela grande obra. E aí, especificamente aí no versículo 16, se não me engano, fala sobre essa situação onde metade dos moços trabalhava e metade dos moços empunhava o quê? Armas.
Esse texto fala de gente que estava em comunhão no mesmo propósito. Então, a terceira coisa é estar em comunhão para o mesmo propósito. Só deixa eu explicar uma consideraçãozinha, como eu estou fazendo em cada ponto. Estar em comunhão não é ir à igreja no mesmo horário. Estar em comunhão não é ir na festinha na casa do irmão. Estar em comunhão é ter um compromisso em comum com os meus irmãos, seguindo para o mesmo objetivo. Conseguindo compreender isso? Estar em comunhão não é eu estar na casa do Gledson na terça-feira à noite jantando. Estar em comunhão é mesmo que eu esteja lá no meu trabalho na terça-feira à tarde e o Gledson no trabalho dele, nós temos o mesmo objetivo em comum. Nós temos ciência da obra que temos a fazer. Nós temos comprometimento com isso. Comunhão é ter o mesmo objetivo em comum. Comunhão é ter o mesmo objetivo, ter os objetivos juntos, o mesmo alvo. Isso é ter comunhão. E para finalizar, diga, graças a Deus. Graças a Deus. O quarto item é o serviço. E aí eu vou usar uma outra palavra que é mais comum, a vocação. E outra palavra, o chamado. Depois que a gente ora, depois que a gente lê a palavra, depois que a gente tem noção do mesmo compromisso, ou seja, está em comunhão, a gente tem o serviço para fazer. E aí eu vou ler para você rapidinho, Neemias 11. Um e 2 e 12. Amém? Diz assim: isso é uma listagem dos que habitaram em Jerusalém depois da construção da cidade. Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o restante deitou sorte para fazer 1 de 10 para que habitasse na tenda da cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceram em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram ainda para habitar em Jerusalém. Versículo 12. O filho de Aiúde, veio uma listagem, né? E no versículo 12 diz, no final da listagem: filho de Aiúde, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo. Na verdade, você tem vários textos desse livro que falam e que relacionam as ações, as responsabilidades de cada um dos grupos. Nesse caso, eu só ressaltei aqui uma relação de pessoas e disse: faziam o serviço do templo. Ou seja, existia muita gente, uma grande obra para fazer, e cada um tinha um serviço para fazer, uma vocação, um chamado de Deus especial. E hoje, para finalizar, eu quero dar esse testemunho. Hoje eu tenho 29 anos, vou completar 30 em agosto, dia 27 de agosto, presentes serão bem-vindos. E me converti aos 17 anos lá na primeira igreja Batista do Jardim Maravilha. Se eu não me engano, no dia 11 de junho de 2000, no domingo à noite, pregação do pastor Carlos Alberto, então pastor da igreja. E me batizei no dia 15 de abril de 2001. Entrei no seminário teológico em 2005, mas antes eu quero voltar uma situação. Eu me batizei e comecei a ir para a escola bíblica dominical.